Há umas semanas atrás aconteceu uma coisa muito interessante aqui na clínica enquanto eu atendi um paciente que está com a gente há muito tempo. Ele faz um tratamento de prevenção para dor lombar, ele tem uma dor lombar crônica, então a gente pode chamar um tratamento preventivo. E depois de um exercício de caminhada que ele faz fora da clínica, ele relatou que teve um aumento de pressão arterial após o exercício. Se sentiu um pouco mal, mediu a pressão, averiguou a pressão alta, foi ao cardiologista, conversou com o médico que está fazendo a mudança da medicação e ele estava se sentindo inseguro em relação ao esforço, porque já que eu aumentei a pressão com a caminhada, o esforço que eu faço aqui é muito alto e ele realmente faz um esforço muito grande aqui na clínica, diferentemente da grande maioria dos pacientes, ele pega muito peso, ele ficou com dúvidas, será que a minha pressão não vai subir? E aí, vez ou outra, eu comunico aqui, falo, mas nunca parei para explicar de fato por que é seguro, se não é seguro, se a pressão vai aumentar e não vai. Então, eu propus a ele uma experiência, vamos dizer assim, um teste. Eu falei, vamos fazer uma medida da sua pressão a cada exercício que você completar. Então, ele tem uma série de 8 exercícios. Ele terminou o exercício, eu aferi a pressão dele e anotei. E eu trouxe aqui no gráfico tudo anotado para mostrar para vocês como que a pressão se comportou ao longo do atendimento. E aqui é importante eu fazer uma ressalva. Eu só fiz isso com ele, são duas ressalvas na verdade. A primeira é, eu só fiz isso com ele porque ele, ainda que seja um paciente hipertenso, ele está controlado. Ele faz uso de medicação, ele se alimenta bem, ele pratica exercício físico regular, se hidrata bem, então eu tenho todo um cenário favorável para que eu realize esse tipo de teste com ele. A segunda coisa é, isso não foi um exame cardiológico. Eu não posso pegar o resultado que eu tive nesse momento, daqueles 50 minutos, e replicar isso como validade para um teste ergométrico, por exemplo. Se a pessoa tem uma pressão alta sem controle, está fazendo mudança de medicação, ou precisa de um atestado garantindo a segurança daquela pessoa para fazer atividade, ela precisa procurar um cardiologista em um centro de exame cardiológico, que aí sim, a pessoa vai para a esteira, vai fazer aquele teste de caminhada, vai botar a velocidade aumentada com inclinação aumentada, vai ver a sensação de esforço, o médico vai medir pressão, fazer uma análise cardiológica simultânea ao esforço. Na hora que der o limite, ele vai baixar a velocidade, vai baixar a inclinação, mas não vai parar o teste, porque o médico quer ver como que a pressão se comporta, como que o coração se comporta de uma forma geral em relação à recuperação ao esforço. Cada um de nós tem um potencial, cada um de nós vai durar um tempo e vai chegar numa velocidade na esteira. Mas o médico está interessado em ver como o coração está se comportando nesse cenário. Então o que eu fiz aqui não é isso. Eu não estou fazendo um teste cardíaco com o paciente. Foi só uma forma de mostrar para ele que o exercício físico era seguro. Primeiro fator. O segundo fator é que se em algum momento eu percebesse que a gente estava perdendo o controle em relação à pressão, é claro que a gente interromperia a sessão e promoveria modificações para que aquilo se tornasse seguro. Então, vamos para os finalmente? Então vamos lá, eu fiz aqui um gráfico, botei aqui nessa coluna os valores da pressão, repara que está 85, 90, 95, aqui na frente 150, 155, quando na verdade a gente está acostumado a ver uma leitura de 15, 15 por 8, 15 por 9, 14 por 8. Na verdade essa é uma forma abreviada, eu não sei nem dizer quando que isso começou, mas na área da saúde a gente sempre lê o valor cheio, 155, às vezes a gente fala, olha, está 15,5, só para facilitar o diálogo, mas essa medida é feita em milímetros de mercúrio, então é assim que eu botei aqui no gráfico, tá? E aqui embaixo, na linha, eu botei o número 1, 2, 3 é o número do exercício, o número 9 é o descanso, embaixo eu botei minha colinha, que são os valores das pressões. Então vamos para o primeiro exercício, eu vou fazer primeiro as altas, vamos dizer assim, para depois fazer a baixa, ou seja, primeiro vamos para os valores das pressões sistólicas, que é quando o coração está contraindo, é a pressão de saída do coração, vamos dizer assim. Então, primeiro exercício, eu vou ficar meio que de lado, meio de costas, que eu vou desenhar a linha para ficar mais fácil de visualizar que os pontinhos estão meio mal marcados. Mas vamos lá. A primeira pressão dele deu 144, a mais alta, né? Foi para 149 no segundo exercício, 150, o aumento pequenininho, baixou para 143, depois 138, subiu para 147 ainda na média, e ele tem um exercício que é muito intenso, que já era previsível que isso acontecesse. Não é um exercício nas máquinas, é um exercício fora delas e que requer muito peso corporal, muito peso, né? Ele tem o peso corporal dele, mas requer um controle do peso corporal. E aí essa pressão subiu para 173. E aí você pode pensar, meu Deus, a pressão subiu muito. Realmente, subiu bastante. No teste de caminhada, ela chega nesse valor
tranquilamente. Com certeza, a grande maioria das pessoas que fizeram o teste de caminhada vai ter um aumento de pressão nesse nível, não batendo 173, pode ser até mais alto do que isso, mas ela vai subir. O importante é o que vem depois. Ele terminou esse exercício, ele voltou para o exercício de máquina sentado, a pressão voltou a baixar. Imediatamente, 146. Ela não ficou nem 5 minutos alta. E depois, quando ele parou, terminou a série e foi para o descanso, ela baixou para 129. Esse valor aqui é cerca de 5 minutos depois do último exercício, ou seja, é o menor valor que ele atingiu, 129. Vamos para os valores baixos agora? Então começou com 98, foi para 103, depois 102, depois 102 de novo, 96, 96 mais uma vez, subiu para 108, acompanhando a alta do exercício número 7, voltou para 98 e terminou com 97, também um valor abaixo dos demais. Ficou muito próximo aqui no 96, mas repara que as curvas são muito parecidas, né? Mais uma vez, o que eu fiz aqui foi só uma abordagem para mostrar para esse paciente que o exercício de força é seguro. Se a gente sentisse que esse exercício estava sendo demais para ele e estava levando ele num risco, é claro que esse exercício seria excluído e nós substituiríamos ele por um exercício em que não provocasse esse aumento de pressão. Mais uma vez, de acordo com o quadro clínico dele, como que ele se comporta, como que ele se alimenta e como que ele se apresenta aqui dentro e as sensações dele, acabam trazendo para a gente a segurança necessária para saber que aquele valor ali ele é só um momento. Tanto é que depois ele voltou aos valores de base até chegou numa pressão mais baixa do que as anteriores. De toda a sessão que ele teve aqui com a gente, ficou quase 1 hora, um pouquinho menos de 1 hora, esse foi o menor valor mesmo depois de exercício muito forte. Então sim, o exercício de fortalecimento é seguro. E ainda que você esteja preocupado com esse valor mais alto, lembra, isso aqui é o exercício mais pesado que ele faz e dificilmente as pessoas pegam a mesma intensidade que ele pega aqui dentro. É claro que a intensidade é muito particular, muito individual, mas se você visse ele fazendo esse exercício, você entenderia. Realmente ele acaba tendo uma série diferenciada em relação ao potencial que a grande maioria das pessoas tem. Nesse sentido, repara nesse trecho do gráfico, nessa parte inicial, em que ele está sentado nas máquinas. A pressão dele ainda está alta, ela está sob controle. É claro que não é uma pressão alta para uma pessoa que de repente tem 30 anos e não tem nenhuma doença de base. Mas para ele, que já tem uma idade um pouco mais avançada e que tem a pressão alta já como um fator, ela está sob controle. E esse é o mais importante, ela não saiu do controle enquanto ele esteve fazendo os exercícios controlados. Vamos em frente e até a próxima.